prefeito Orlando Morando, que eu conheço já há muito tempo, desde a época do Tunico, nosso querido e inestimável Tunico, que já nos deixou, o prefeito passou um perrengue terrível. Numa primeira entrevista que ele fez comigo, ele dava sinais de cansaço e depois teve que ser internado e foi até para a UTI. Graças a Deus, a sua senhora, que também foi acometida de Covid, não teve tanta sequela ou problemas com a Covid, graças a Deus. E a gente sempre rezou pelo Orlando, porque o Orlando sempre foi um bom amigo e um cara que eu gosto. Eu gosto do Orlando. Eu sempre gostei do Orlando. Achei sempre um cara correto, um cara bacana e tal. E agora o Orlando é obrigado a tomar uma atitude extrema, né? Ele vai fazer o que fez o prefeito Edinho, mas em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, Araraquara fica a 2h30 daqui. São Bernardo do Campo é São Paulo, é a grande São Paulo. É uma grande cidade, mas é a grande São Paulo. É uma rua que divide ali, então, do lado, colado. Então, você acha que o que aconteceu em Manaus, o que aconteceu em Araraquara, o que aconteceu em Sorocaba, o que está acontecendo em Jaú, Sorocaba, cidades do interior de São Paulo, cidades do Brasil inteiro, Salvador, o governador dizia que está um caos. Para baiano fechar aquelas praias maravilhosas, você imagina como é que está a situação, fechando praia. Então, não tem outro jeito. Ou vacina todo mundo, e ainda assim mantém-se durante um tempo o distanciamento social, e não tem vacina, ou você tem que ter distanciamento social. Infelizmente, não tem outro jeito. Por isso que o Orlando, que viveu isso na pele, está pensando no que o povo da cidade de São Bernardo pode viver na pele e vai tomar atitudes drásticas a partir de sábado. Bom dia, Orlando, é um prazer falar contigo. Está bem de saúde, né? Natena, bom dia. Graças a Deus estou bem de saúde. Passei um aperto danado, você mesmo acompanhou e, aliás, serei sempre grato porque naquele momento difícil você deu a oportunidade, inclusive, de levar as pessoas, de ouvir a minha mulher, porque se formou uma grande corrente de oração na cidade, eu sou grato eternamente. E as medidas que eu tomo, eu não quero que outras pessoas, milhares já passaram. E eu sou abençoado por Deus por estar vivo, mas 246 mil brasileiros não tiveram a sorte que eu tive, foram embora, nos deixaram. E muitos, aliás, de maneira precoce, triste. O Brasil perdeu médicos, perdeu os garis, perdemos brasileiros. E quando a gente é obrigado a tomar medidas como a que eu tomei no dia de ontem, publicada no Diário Oficial de hoje, é exatamente visando a responsabilidade, sabendo que vou ser criticado, mas quem ocupa a posição que a população me escolheu para estar, precisa decidir. Não dá para ficar esperando, não dá para ficar pensando se eu vou agradar mais ou vou agradar menos, né? O ideal seria, como você muito bem colocou, aliás, você é jornalista, mas é uma pessoa de sensibilidade humana e política, porque tem esse viés, não ideológico, mas esse viés sensitivo do que as pessoas pensam. Se tivesse vacina, não tinha problema, nós estaríamos discutindo aqui como gerar emprego, nós estaríamos debatendo o que o Brasil precisa fazer para abrir mais comércio, para abrir mais fábricas. Hoje, a gente está num discurso na contramão, a gente fica debatendo como fazer para fechar com menor impacto. E foi isso que nós fizemos. A partir do próximo sábado, a partir das 22 horas, nós teremos um toque de recolher na cidade. O que é o toque de recolher? Nada além de hospitais e farmácias poderão estar funcionando, nem mesmo o transporte coletivo. Então, das 22 horas às 5 horas da manhã, a ideia é a gente realmente desconectar a cidade. Por que, Datena? Porque o período noturno é onde está comprovado que tem uma alta capacidade de disseminação do vírus, é mais difícil fiscalizar, e eu reconheço a dificuldade. Domingo, aqui no bairro Jardim Irajá, a nossa GCM, que aliás eu cumprimento, fez uma intervenção num evento em um galpão com mais de 500 jovens aglomerados, todos sem máscara, sem nenhum cumprimento de protocolo, um evento clandestino. Quando você tem um toque de recolher, você não precisa saber se aquilo está legal ou ilegal. Não pode ter nada funcionando. E tem um outro problema que eu não culpo as pessoas, né? Aliás, nós nunca devemos culpar o cidadão. O culpado dessa pandemia
ainda não ter solução é a política. Não vou tirar aqui a minha responsabilidade. Por quê? Esse negacionismo com todo respeito, eu não polemizo nem critico, mas um dia era uma gripezinha, depois era a vacina da China. Fato é que nós estamos chegando a um ano, enquanto Israel já vacinou mais da metade da população, nós não conseguimos vacinar 5% da população. Então você é obrigado a tomar medidas de controle para poder conter o avanço do vírus. Eu só tomei essa medida do toque de recolher porque ontem nós temos aqui em São Bernardo, Datena, a maior rede de proteção ao Covid da região metropolitana. Eu tenho 2 hospitais exclusivos para atender vítimas do Covid, 350 leitos, sendo 100 de UTI. Além do Hospital de Clínicas, o Pronto Socorro Central e o HMU. Para você ter uma ideia, durante toda a pandemia, eu atendi vítimas de todo o Grande ABC. Só ontem, da cidade de Diadema e Mauá, eu tinha 60 pacientes internados em São Bernardo. Eu não nego atender quem é de fora, todos são brasileiros e nós não vamos virar as costas porque o cidadão é de São Paulo, de Diadema ou de Mauá. Porém, está estrangulando. E antes de deixar que ocorra aqui, como ocorreu em Mauá, eu tomei a decisão de não permitir o retorno das aulas presenciais na rede pública que estava suspensa e a rede particular que eu já havia autorizado será suspensa a partir de 1º de março. Estou recebendo críticas, eu respeito as críticas. As pessoas falam, por que parar as escolas? Cabe uma explicação. Só entre a rede pública, municipal e estadual, são 150 mil alunos. Aproximadamente 30 mil na rede particular. Além dos professores, nós estaríamos mobilizando mais de 200 mil pessoas que teriam que deixar suas casas todos os dias, pegando mais ônibus, estando mais em contato com as pessoas, aumentando o risco. E olha, eu tento ser, na minha conduta de vida pública, o mais justo possível. Se os alunos da rede pública não podem voltar, o risco vale para os alunos da rede privada. Eu não vou perder a coerência. Senão eu cairia naquele discurso que filho de rico pode ter aula e filho de pobre não. A pandemia não escolhe classe econômica. O presidente do Santander morreu. Como morreu o senhor humilde da periferia. Quando a gente está falando de saúde pública, a proteção tem que ser para todos. Eu não sou hipócrita nem incoerente. Então, se eu suspendi o retorno das aulas da rede pública, tenho que suspender também da rede privada. E o toque de recolher é para que não tenhamos que decretar um lockdown. Não tenhamos que decretar, que aí seria ainda mais nocivo à economia, que já está fragilizada, que já está prejudicada. Milhares de pessoas perderam o emprego durante a pandemia. Agora, ainda é possível perder o emprego com vida. O pior é perder o emprego e a vida na sequência, contaminado, vítima do Covid. Foi o que disse o prefeito Edinho aqui, que teve que tomar atitude extrema de parar a cidade mesmo. Ele falou assim, Datena, nós perdemos em 45 dias 80% das pessoas que morreram o ano passado inteiro. O ano passado inteiro morreu um jovem na cidade. Hoje, em menos de 2 meses, morreram 8 jovens. E outros colapsaram o sistema hospitalar. Hoje tem mais jovem internado do que pessoas de idade, que estão isoladas em casa, que estão cumprindo com as determinações, porque percebem que a doença é gravíssima. E a gente está no pior momento da pandemia do Brasil. Eu avisei isso. Durante as eleições eu falei, essa zona eleitoral que nós estamos vendo aí vai ser o que foi o carnaval nas grandes cidades brasileiras, em que a gente achava que era bonito colocar 55 milhões de pessoas em 4 dias de carnaval em São Paulo, não sei quantos milhões no Rio, não sei quantos milhões na Bahia, nós até transmitimos o carnaval da Bahia. Falei, gente, tem um bicho que saiu lá da China e já está na Itália, França e Espanha. Daqui a pouco chega aqui, chegou nos Estados Unidos, depois chegou aqui, os Estados Unidos viraram o epicentro da doença e agora o Brasil pode virar o epicentro da doença, o que é terrível. Um país doente num mundo globalizado não é bom nem para o mundo globalizado, mas principalmente para a gente, inclusive em termos de negócios. Há uma espécie de... Já há uma espécie de embargo de negócios contra o Brasil por políticas ambientalistas e coisas que tais, né?
posições do presidente em relação ao Trump e ao presidente da França. Tudo que não nos interessa é que haja esse preconceito de que o nosso país todo está doente e que pode ficar mesmo, inclusive aí sim prejudicando a cadeia produtiva. Você imagina o nosso agronegócio, que é uma das joias da nossa coroa, né? Que é competitivo pra caramba e que rende divisas ao país, se de repente o pessoal do campo começar a se contaminar, né? O pessoal que trabalha em rede de frigorífico começar a se contaminar, é o caos. Mas durante o dia, como é que funciona a cidade, né? O toque de recolher, a gente já sabe, o senhor está tentando manter ainda, porque pode, pelos números que tem, diferente do prefeito de Araraquara, manter o equilíbrio entre a economia e a ciência. Como é que funciona durante o dia a cidade? Olha, Datena, colaborando com a sua afirmação, até novembro do ano passado, antes das eleições, eu não havia chego a 1.000 vítimas fatais do Covid em São Bernardo. Hoje eu já tenho mais de 1.500. Quer dizer, dezembro, janeiro e fevereiro já morreu a metade do que morreu o ano passado inteiro em São Bernardo. Então, para se ter ideia do nível de letalidade e de preocupação, as pessoas perderam o medo, né? Quando você olha no final de semana, como eu vi agora, as praias do nosso litoral todas lotadas, como se o mundo tivesse ao normal, eu me preocupo, não é porque está no litoral, porque é o morador de São Bernardo que também está indo para a praia, vai ser infectado lá e volta para cá. Respondendo a sua pergunta, nós vamos manter, neste primeiro momento, durante o dia, as atividades dentro da normalidade, com rigorosa fiscalização, principalmente nos finais de semana, a bares e restaurantes, tolerância zero para quem não respeitar os 50%, cumprir o protocolo, o risco diminui bastante. E a partir das 22 horas, exatamente este rigor que eu acabei de nominar aqui para você, as decisões. De antemão, hoje eu já recebi o contato, tanto por parte da Polícia Civil e da Polícia Militar. O doutor Storni, que é o delegado-geral do DEMACRO, vai dar todo o suporte, bem como a Polícia Militar, para que possamos garantir a paz a partir de sábado à noite. Lembrando que o toque de recolher não será apenas no final de semana. Ele começa no sábado e não tem prazo para terminar. Enquanto nós não conseguimos efetivar uma queda sistemática na ocupação dos leitos de UTI, estará mantido o toque de recolher na cidade de São Bernardo do Campo. Como tem muita gente que trabalha em São Paulo e mora em São Bernardo, como tem muita gente que trabalha em Santo André e mora em São Bernardo, aí no ABC, isso é muito frequente e vice-versa, como é que vai funcionar para essas pessoas voltar para casa se tiver trabalho após o toque de recolher? Tendo uma justificativa, essas pessoas poderão circular com seus carros particulares ou com aplicativo ou não? Poderão, se ele justificar que ele está voltando do trabalho, por isso que nós já tomamos a medida e anunciamos com 5 dias de antecedência, exatamente para que as empresas possam se organizar, para que os comércios possam se organizar, considerando que a partir das 22 horas não terá mais ônibus circulando na cidade. Os ônibus serão recolhidos pela concessionária às 22 horas. Amanhã nós teremos uma reunião com os demais prefeitos no ABC. Eu não posso decidir por eles, mas espero também esse bom senso, até porque a preocupação não é só minha. Eu estou atendendo aqui vítimas de outras cidades, é sinal que eles não estão suportando. Então eu espero esse bom senso, essa compreensão. Se pudermos fazermos isso de maneira generalizada aqui no ABC, facilita inclusive a organização. Agora, é natural que aqueles que justificarem que não estão utilizando o seu deslocamento para o lazer, não terão problema, mas vai ter que ter justificativa clara, dentre elas, mostrar o registro de trabalho, aonde ele trabalha, que nós estaremos atentos à fiscalização. A gente sabe que, obviamente, que o contágio é a pior coisa que tem nessa doença, que ela se espalha com muita facilidade. Quanto à variante, ela está presente já em todo lugar do Brasil, né? E variantes das mais formas que você pode pensar. Tem a da Inglaterra, tem a de Manaus, tem a da África do Sul. E essas variantes só são denominadas variantes com nome de cidade ou de país porque foram sequenciadas nos países, mas elas crescem por erro genético
independente de ter contato de uma cidade ou outra. Mas para o vírus original, quanto mais você tem contato, mais você espalha o vírus. E é por isso que ele se replica, e quando ele erra em se replicar, ele torna uma variação mutante que replica mais ainda. Ela é muito mais replicante e ela é muito mais letal, leva mais gente à UTI, e o cara, quando vai com essas variantes para a UTI, tem pouca gente de ser salvo. E tem mais um detalhe. Eu li sobre a Coronavac e a vacina de Oxford, sobre a necessidade de semanas para você adaptar essas vacinas para as variações mutantes. Se depende de semanas, a vacina que nós estamos aplicando hoje não serve para cepas diferentes. Eu não sei se a de Oxford serve. A Coronavac, pelo que eu vi, precisa de ser adaptada. A de Oxford também precisa ser adaptada. Então, esse é mais um problemão que a gente tem. E normal seria que as cidades do ABC também, que estão ladeando o senhor aí, adotassem as mesmas medidas que o senhor está adotando. É isso que o senhor quer dizer? Olha, eu jamais vou querer... Se me pedem, quando muito, a gente dá uma sugestão. A gente tem um bom diálogo com os demais prefeitos, sempre atuamos em conjunto. Eu tomei a medida ontem, realmente porque a demanda e a ocupação de UTI disparou. Quanto mais eu demorasse a anunciar as medidas, até porque no dia de hoje nós passaríamos a entregar o material escolar e uniformes para os alunos da rede pública. Então nós suspendemos o retorno às aulas, naturalmente eu suspendi também essas reuniões. Não faz sentido você entregar uniforme, material escolar, se o aluno não vai para a escola. É isso que eu falei, da gente não perder o bom senso e a coerência. Então, amanhã nós teremos uma reunião à tarde, os 7 prefeitos do ABC, e natural, se eles entenderem que a sua cidade exige estas demandas mais extremas, eu espero que eles adotem. Agora é a realidade de cada um. Ao que eu percebo, é muito provável que vá precisar, porque a ocupação de UTI está alta em todo o estado de São Paulo. Ontem todos os números e as reportagens comprovaram isso, bem como aqui no Grande ABC não é diferente. Então, é importante a população ter também a clareza que as decisões são tomadas. Se eu tivesse com um leito disponível, o hospital está lá para atender. O que não pode é ter uma estrangulação de ter um cidadão em casa precisando de um respirador e eu não ter onde colocá-lo. Nós não podemos permitir que o nosso país continue sequenciando erros, tragédias como a de Manaus. Aquilo me chocou. Você saber que alguém precisava de oxigênio e não ter, isso aí é fim do mundo, isso aí é câmara de gás. Acho que a última história recente que a gente vê por livros foi na época do Hitler, isso aí, o cidadão morrer por falta de oxigênio. A gente não pode permitir isso. Então, nós vamos às mais duras e difíceis consequências, e você colocou muito bem, impopular. Agora, Datena, esse é o momento que a gente não tem que olhar a popularidade, eu preciso olhar a vida das pessoas. É óbvio que o dono da escola particular, que eu vou determinar que ele suspenda suas atividades, vai ficar chateado, vai ficar bravo comigo. Agora, eu prefiro ele bravo comigo e os alunos dele protegido, o professor dele protegido, do que eu com o hospital cheio, pessoas no corredor. Eu, quando assumi essa cidade, tinha uma marca triste. O pronto-socorro daqui era afamado como açougue central da cidade, porque as pessoas ficavam jogadas no corredor. Nós acabamos com isso. Inaugurei 2 hospitais novos. Ninguém ficou sem atendimento ao longo dos 11 meses. Eu não me permito uma omissão nesse momento agora e deixar que o caos possa ocorrer aqui em São Bernardo do Campo. No caso aí, é câmara sem gás, né? Porque não tem o oxigênio. É câmara sem gás. De usinas. O gás que mata. Você precisa, gás, né? Você precisa daquelas usinas de produção de oxigênio, que Araraquara está conseguindo, e inclusive está chegando uma grande lá. Porque senão, como aconteceu em Manaus, as pessoas morrem na porta do hospital com o sujeito não abrindo a porta porque não tem mais leito, e o filho e a filha vendo o pai morrer ali. E outra coisa, quanto a esse negócio de volta às aulas, o Agostinho mostrou ontem que tinha uma escola municipal aqui, que os próprios gestores da escola diziam que a escola não estava preparada. Quanto à prefeitura dizendo que toda a rede municipal estava preparada, a escola não estava preparada. E tem mais, pelo que eu estou ouvindo falar
de cientistas e médicos, ninguém está preparado, porque se a vacina que aí está talvez não proteja contra as variações do vírus, como é que você pode voltar às aulas? Ninguém está preparado para isso. Não é, Agostinho? Não é? Você viu uma escola, mas deve ter recebido outras denúncias de escolas que não estão preparadas coisa nenhuma, não é isso? É isso. Aliás, bom dia ao prefeito. Vale dizer que essa escola que a gente descobriu que não tem condições mínimas, e aí condições mínimas a gente fala de álcool gel e máscara, só para começar, falta até isso. Essa escola que a gente citou aqui é uma daquelas que, segundo a secretaria, estava em plena condição para voltar. Fora as que a secretaria já admitiu de antemão que não tinham condições. São mais de 350, 380 escolas que já ficaram fora por iniciativa da própria prefeitura. E as que estão em condições, supostamente, também não estão em condições, né? Falta de tudo. E vale dizer também, né, Datena, só para não me alongar, que não tem ainda vacinação para professor, né? Parece que o ministro da Saúde prometeu, numa reunião que teve recentemente, que em março, talvez, os professores entrassem na fila aí, né, na prioridade. Mas até agora não tem vacinação para professor, né? O que é também algo bem preocupante, né, Datena? Eu acho errado você não classificar professor como linha de frente. Os caras estão brincando, é claro que é linha de frente. Tinha que vacinar professor, senão, se eu fosse professor, eu não ia dar aula. E alegava exatamente a falta de vacina. Bom, prefeito, algo mais? Eu espero que melhore a situação de São Bernardo. Aliás, o Agostinho conhece bem, né, Agostinho, a situação, né? Conheço. Então, eu sou vizinho ali, né? Estou em São Caetano, mas ali... Mora do lado, né? Mas ali é o que o prefeito falou, quer dizer, o que ele está sentindo lá, a gente está sentindo também. A dificuldade, os hospitais lotados, enfim, acho que é bem provável que as 7 cidades acabem seguindo aí a orientação da Prefeitura de São Bernardo. Olha, Datena, só para... Algo mais, Rolando? Complementar. Sim, deixar claro, inclusive deixar à disposição o Agostinho, que é um brilhante repórter investigativo, as nossas escolas todas estão preparadas, inclusive com máscara para todos os alunos, uniforme, álcool gel, EPIs para os professores. À medida que nós postergamos o retorno, é exatamente para não piorar a situação. E aqui eu queria, num momento tão difícil da Atena, aproveitar a sua audiência e cumprimentar todos os cientistas e profissionais do Instituto Butantan. Graças a eles, o pouco de vacina que nós temos é ao Butantan, que hoje completa 120 anos. Então, uma história bonita que já salvou milhares de brasileiros de outras pandemias, de outros vírus, e que agora todos esses profissionais têm um esforço enorme, que eles possam continuar produzindo muita vacina para a gente imunizar a nossa população. Muito obrigado pela oportunidade e um apelo para que o morador de São Bernardo nos ajude, evitando aglomeração, usando álcool, usando máscara e colaborando, porque quem não usa máscara, infelizmente, está sujeito a ter que usar o respirador, que eu não desejo para absolutamente ninguém. Ô, Garrafa, se tem uma pergunta aí, pega esse negócio chamado microfone, porque chegou pelo WhatsApp, e faz a pergunta pro Orlando. Tá? Não adianta você sussurrar o meu ouvido nessa manhã bonita aí de terça-feira. Por gentileza, Garrafa. Pode deixar. Bom dia, prefeito. Eu tô resumindo aqui que o pessoal tá mandando no WhatsApp. Vai ter multa para quem descumprir o toque de recolher? Quanto será essa multa? Vai ter multa. Não existe norma sem punição. Para estabelecimentos comerciais que nós não queremos, mas se necessário será aplicada, chega a R$9 mil. Para os cidadãos, 150. E hoje à tarde nós vamos fechar aqui esse acordo com a polícia para aplicar em veículos as multas normatizadas pelo Código Nacional de Trânsito, aqueles que estiverem em circulação sem a devida explicação do porquê está descumprindo o toque de recolher. Terá multa, sim, se necessário. Tem um link vazando aqui no meu ouvido e tem alguém falando bobagem aí. Tem um link vazando no meu ouvido. Que link era esse que estava vazando no meu ouvido aí? Que link era esse? Inclusive, o que gostam de falar o meu nome é um negócio impressionante. Tinha algum cara falando bobagem aí. Que link era esse, ô Garrafa? Tem que identificar. Pergunta à nossa técnica que link era esse.
esse negócio de não usar o santo nome em vão é só de Deus. Mas o que as pessoas gostam de falar o meu nome é um negócio assim impressionante, viu? Fora do comum. Na verdade, eu estou bem com o saco cheio disso aí já. Prefeito, um ótimo dia ao senhor, que Deus lhe proteja, a todo o ABC, ao Brasil, enfim, que está precisando muito, e recomendações da sua senhora. Bom dia ao senhor. Obrigado, Atena. Um ótimo dia para você também. Que Deus proteja a todos vocês aí do Grupo Bandeirantes, especialmente a você que cumpre um papel importante aí junto à nossa sociedade. Um grande abraço a todos.